Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Sejam todos bem-vindos, preparemo-nos para este momento. Os que desejarem uma água magnetizada, por gentileza, preparem-na, para que, ao final, possamos rogar aos benfeitores o seu atendimento, a sua magnetização. Tanto quanto possamos anotar alguns nomes para irradiar especificamente a eles, cada um fazendo isso mentalmente onde quer que se encontre. Sejam bem-vindos, apreciemos essa música de Mozart, especial para a meditação. Dentro de um minuto, daremos início efetivamente ao nosso encontro. Aproveitemos para meditar, entrar em sintonia com os benfeitores, fazendo assim a nossa parte, aquilo que nos compete, constituindo-nos em seres ativos nesta tarefa. São 20 horas, vamos dar início fazendo a nossa prece de abertura, para a qual convido a participação de todos. Aqui nos encontramos, querido Mestre, reunidos em Teu nome, assistidos pelos benfeitores que Tu destacastes para estar conosco onde estivermos nesse instante. Eles trazem consigo seus prestimosos auxiliares, unindo seus esforços conosco, com o nosso anjo de guarda ou o nosso espírito protetor, conforme assim nós o tratemos. Agradecer esse momento, agradecer a oportunidade a Deus, agradecer pela nossa família, pela casa espírita que tanto se faz presente em nossas vidas como porto seguro nos momentos de dificuldade. Quero te dizer, querido Mestre, da nossa alegria, da nossa felicidade em podermos orar pelos nossos irmãos.
banhados nestas bênçãos, damos início à atividade de preces e irradiações desta quarta-feira. Assim seja. Vamos ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados que têm puro coração. E vamos ler o item 3, que trata da simplicidade e pureza de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa esta comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, ou não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Assemelhar-se a essa pureza de coração que as crianças têm, essa inocência, é fundamental para todos nós. Quando nós não suspeitamos mal das criaturas, quando estamos abertos a receber inúmeras informações sem conceitos prévios, esta pureza de coração que faz com que uma criança confie plenamente em seu pai, quando, tomando-a em seus braços, ergue-a e deixa-a cair momentaneamente para apanhar um pouco mais depois. Ela confia plenamente nestas condições. Quem de nós poderia confiar assim em alguém sendo muito mais forte que nós, nos pegássemos e lançasse-nos no ar para nos pegar seguramente depois? A criança é dócil, ela sorri, ela chora, ela se magoa, tem todos esses sentimentos, mas tudo isto é passageiro. E logo em seguida, volta ela às condições anteriores, na sua simplicidade, na sua pureza. Nós precisamos nos esforçar para alcançar esta pureza de coração. Naturalmente que isto ainda não é para nós, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, e que ainda somos espíritos um tanto quanto endividados para com a lei divina. Mas é possível, em alguns momentos, ter estas condições de desenvolver essa pureza, esta humildade. Nós caminhamos para lá. É preciso que coloquemos como objetivo a conquistar, a cada dia, a cada momento, essa pureza de coração, essa simplicidade, essa humildade. Não vamos nos basear ou moldar as nossas atitudes e pensamentos pelas conquistas dos homens velhos, que ainda somos, mas almejar construir esse homem novo, o homem bom, o homem de bem. Isso só é possível quando amarmos efetivamente e indistintamente a todas as criaturas, boas ou más. Fica aqui então esse comentário para nossa reflexão. Vamos à nossa irradiação e peço-vos
que me acompanhe mentalmente, a fim de somar esforços e vibrações para alcançarmos um padrão mais elevado. Recepcionados pelos benfeitores que se uniram a nós formando esta equipe de 2 planos, colocamo-nos à disposição para oferecer o que há de melhor em nós. A nossa disposição de orar pelas criaturas, por pedir à providência divina as melhores resoluções e soluções, mas também rogar por nós próprios, que também vivemos dores e aflições, tormentos, experimentamos alegrias e felicidade, mas também momentos tristes que nos levam às lágrimas, às dores, às aflições. Mas este é o homem que habita esse planeta, onde nos constituímos, a humanidade caminhando para o futuro. O futuro que é construído pelas nossas próprias mãos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. E assim, estabelecida esta união, trazemos aqui a consideração de Jesus, o nosso Mestre incomparável, as nossas solicitações, para que Ele possa, junto com os benfeitores e sob a permissão de Deus, agir sobre os nossos irmãos enfermos, estejam eles onde estiverem e nas condições que apresentarem de saúde. Seja feita, Pai, a Tua vontade, e nós outros que aqui estamos, enfermos ou não, saibamos aceitar os Teus desígnios resignadamente, lutando para nos transformar em criaturas melhores, aproveitando estas oportunidades para reflexões mais profundas e traçando metas, a fim de que possamos, por elas, trabalhar. Peço também pelos profissionais de saúde, tão envolvidos em todas estas circunstâncias. Alguns estão extenuados de tanto trabalhar, porque nós outros muitas vezes somos relapsos no cuidado de nossa saúde física. Outros na saúde mental, que também é uma enfermidade que tem graçado entre nós, dadas nossas condições de endividados para com a lei de Deus. Viemos à Terra para nos depurar, para nos aperfeiçoar, e aqui nesse laboratório fenomenal temos condições de sairmos e voltarmos ao plano espiritual melhorados pelo esforço que realizamos em nos transformar em uma criatura melhor. É isso que desejamos para todos. Familiares e amigos também, que choram, que se lastimam, que sua fé é vacilante, e até mesmo as orações, que eles possam entabular, muitas vezes pela falta de vibração e de sentimentos mais elevados, tem um pequeno alcance. Que antes possamos também, Mestre, olhar para dentro de nós e descobrirmos as nossas misérias morais, os nossos equívocos, as nossas infrações à lei, e trabalharmos para nos purificar. Purificar ou purificação é que desejamos também aos nossos irmãos que se encontram voltando à pátria espiritual, porque desencarnaram há pouco, mormente esses que desencarnaram de forma violenta.
talvez eles não tivessem tempo de se preparar. Nem mesmo seus familiares, que tomados de choque, lastimam-se e atônitos, sem compreender os desígnios de Deus, se deixam envolver pelas lamentações. Perdoe-os. Acerene esses corações que aqui ficaram. Pacifique as suas mentes. Mas também os nossos irmãos que estão de retorno à pátria espiritual vão ao encontro dos seus amores que lá ficaram, expectantes, aguardando o retorno vitorioso. Porque é assim que vemos esses retornos todos. De igual sorte, todos nós, trabalhando as nossas conquistas, podemos sim voltarmos melhorados. E é isso que desejamos a esses irmãos. Mas também oramos, Mestre, por aqueles outros que saíram desta vida altamente endividados pelos crimes que cometeram. Perdoe-os. Eles tiveram o livre-arbítrio para fazer o bem e optaram pelo mal. Alguns realizaram isso de forma inconsciente, inopinada, sem se darem conta das suas consequências. Da mesma forma, é nesta busca da consciência aclarada e esclarecida é que aqui estamos. E fazemos isso aqui e fazemos também no plano espiritual. Portanto, envolva, Mestre, esses nossos irmãos nessas nossas modestas vibrações, para que eles sintam-se confortáveis ao retornar à pátria espiritual, ao reencontro dos seus amados, e que eles possam levar consigo um pouco de esperança e apresentarem-se lá com algumas conquistas espirituais, desligando-se das questões materiais. Quero te dizer também, Mestre, que as questões materiais para nós ainda é vigorosa, estuante, porque muitos, a grande maioria de todos nós, a matéria prepondera sobre o espírito. E é nesse campo que alguns irmãos nossos, pela preponderação da matéria sobre o espírito, vêm cometendo abortos delituosos. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm consciência. Perdoe-os. O dia que eles despertarem, possa a nossa prece lá estar como um grande lenitivo para as suas dores, suavizando as suas cargas conscienciais. Não estamos aqui a condenar quem quer que seja, muito pelo contrário, Mestre. Compaixão e misericórdia para esses irmãos que se expressam nesta área da humanidade. Alguns não o fazem diretamente, mas tomam a si a tarefa de divulgar, de apresentar meias verdades, de tergiversar a lei. Tudo porque a matéria ainda prepondera sobre o espírito. Eles despertarão e terão oportunidades da reparação. Pedimos a tua intercessão, Mestre, junto aos nossos irmãos abortados, a fim de que eles não guardem sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, nem de desforra, mas possam aprontarem-se para a nova oportunidade que Deus lhes conferirá. Como confere oportunidades para os nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles encontram-se em perturbação nesse instante, mas irão se recuperar e aqui estamos vibrando para que eles se recuperem o mais rápido possível, despertando suas consciências, trabalhando e
sobretudo auxiliando na construção de um novo planejamento reencarnatório. Planejamento esse que visa ao irmão suicida que reencarnar no futuro possa vencer todos os óbices e sair vitorioso. Por isso oramos também pelos nossos irmãos que são suicidas contumazes, e é porque a encarnação após a encarnação tem saído delas pela via do suicídio. Eles precisam vencer. Vencer não os outros, mas os obstáculos, as suas dificuldades, a si mesmo, as suas limitações, para que se fortaleça e então possa sair da encarnação no momento aprazado por Deus e retornar laureado pela vitória. Oramos também pelos nossos irmãos que estão na ideação suicida, ou planejando, ou até mesmo tentando o suicídio nesse exato instante. Venha socorrê-los. Despache com urgência, Mestre, estes benfeitores para socorrer esses irmãos que estão em desalinho, em desespero. Eles têm pressa para diminuir as suas dores, livrarem-se das suas aflições, das incertezas, e que o alento, a fé e a esperança se renovem nesses irmãos, e eles possam concederem-se a si mesmos um prazo um pouco maior para essa tentativa. Oramos pelos familiares de todos eles, porque também sofrem, Mestre. Estão aturdidos, choram, alguns até mesmo negam o fato acontecido, porque estão envergonhados e não sabendo lidar com a situação. Alguns até estabelecem algumas condenações. Perdoe-os. Assim como pedimos a Ti que perdoe aqueles que optaram por fazer o mal, os perversos, os que roubam a esperança, o trabalho, a dignidade, a moralidade das criaturas, as oportunidades de crescimento, de evolução, de educação, porque é de N formas que o ser humano, na sua perversidade, age negativamente sobre o outro. Pode parecer, muitas vezes, que chamamos o perverso somente aquele que retira a vida violentamente do outro. Não só isto. Qualquer ato que atente contra a liberdade do nosso irmão é um ato de infração à lei. Portanto, é preciso que alarguemos as nossas mentes e olhemos a humanidade como um todo, nos seus atos praticados pelas individualidades. Todo o mal que desejarmos a quem quer que seja é um ato infracional. Mas todo o bem que desejarmos a alguém é um ato de coragem e de amor que estamos depositando a favor desses corações atormentados. Queremos te pedir pelos que fomentam as guerras, a corrupção, a imoralidade, pelos que não têm nenhum compromisso com a verdade. Perdoe-os, Pai. Eles despertarão um dia. E nesse despertar, quero crer que as nossas preces
suavizarão as suas condições. Eles não sabem o que estão fazendo, dado que as condições em que nos encontramos hoje, evolutivas, para muitos de nós da humanidade, ainda nos assemelhamos a feras selvagens. Predamos impiedosamente. Perdoe essas criaturas. Tanto quanto rogamos assistência aos nossos irmãos que se encontram escravizados pelas drogas. Infelicitam-se, infelicitando também seus familiares. Destroem-se, destruindo também seus familiares. Mas também, mestre, temos que pensar que a droga só chega às mãos deste consumidor porque uma cadeia produtiva foi arquitetada ardilosamente para fornecer e escravizar os imprevidentes, que optaram construir o bem-estar ou a felicidade através da enganadora promessa que as drogas oferecem. Perdoe-os. Assista-os, mestre. Tanto quanto te pedimos assistência aos nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias dos presídios. Eles precisam se melhorar. Se não agora, em outra oportunidade. Mas é necessário que cuidemos desses irmãos. Que tenhamos compaixão e misericórdia. Que saibamos desenvolver um senso de justiça que se aproxime da justiça divina. Porque nós, ainda animalizados e agindo perversamente, não respeitamos os limites de nossos deveres. Perdoe-nos. Quero aqui te pedir pelos nossos irmãos que nos solicitaram preces. Eles estão em nossas mentes, porque nos lembramos de seus nomes, de suas faces, seus rostos, e também aqueles outros que estão em nossos apontamentos, judiciosamente anotados, para que não venhamos a nos esquecer de ninguém. Outros tantos estão com seus nomes anotados nas casas espíritas, para que nas orações ordinárias possamos envolver esses irmãos que caridosamente se lembraram deles, pedindo socorro ao alto. Oramos também pelos nossos irmãos que nos solicitaram as preces, são irmãos preocupados com seus semelhantes. Precisamos nos lembrar deles. É alguém que já vendo o outro sofrer, ou sentindo uma necessidade qualquer, busca o socorro. E o socorro espiritual também. São almas dedicadas, caridosas, fraternais. Venho te pedir pelos dirigentes e administradores de todas as nações em todos os seus níveis,
a fim de que nós, que compomos esta humanidade, sejamos bem dirigidos, bem orientados. O que significa dizer, encaminhando-nos para a educação, às conquistas morais elevadas, à caridade, à fraternidade, ao respeito ao próximo, abandonando a perversidade. Quero te pedir pelo nosso lar. E mentalmente iremos agora percorrer todos os cômodos, junto com o benfeitor, destacado por Jesus para nos acompanhar. Enquanto fazemos mentalmente esse percurso, está sendo realizada a asepsia do ambiente. Ele está sendo harmonizado. E todos que aí estão recebem esses influxos benéficos e são atendidos em suas particularidades, encarnados ou desencarnados. Estabelecida assim esta asepsia e esta harmonização, vamos expandi-la agora para o nosso planeta. Principalmente aos pontos de maior conflito, de maior dor, de maior sofrimento, e que as mentes de todos nós se ilumine com as bênçãos de Deus, a fim de podermos, cada um, selecionar os nossos pensamentos e as nossas atitudes em acordo com o Evangelho de Jesus, o Evangelho divino. Aqui estamos a suplicar para nós mesmos, Mestre, os benefícios dessa transmissão de fluidos benéficos, que vem do alto e nos alcança, penetram-nos o corpo físico, atende às nossas necessidades, e sedimenta-se no espírito imortal. Da mesma forma, as águas que porventura estejam expostas estão recebendo a magnetização destes nobres amigos que vieram se somar ao nosso modesto trabalho. Assim, agradecendo ao dia de hoje, preparamos a nossa noite para despertar amanhã sob as bênçãos de Deus, em mais uma oportunidade no labor, no bem. Assim seja. Agradeço-vos a atenção, a participação, a colaboração, porque sem a presença de vocês, sem este trabalho efetivo que cada um ofereceu, não seria possível o nosso encontro. Imensamente agradecido e alegre, quero dizer que temos o outro encontro amanhã às 9 horas em ponto, como fazemos todos os dias. Às 16 horas, uma palestra pública. Às 19 horas de amanhã, virtualmente, teremos algumas reflexões sobre o campo mental.
Sem esquecer de também lembrar aos nossos irmãos que as atividades de estudo da doutrina espírita em nossa casa está sendo realizada este ano totalmente virtual. Venham participar conosco. Entre em contato para saber dos detalhes. Iniciamos já no 1º dia de março. Não percam a oportunidade. O conhecimento nos liberta. Um abraço fraternal. Uma boa noite. Muitas bênçãos. Fiquemos com Deus. Até o próximo encontro.